Só que agora eu quero falar para você como é que a gente vai resolver um problema na placa sendo iniciante. O que é que eu devo aprender para começar a reparar placas? Sendo que eu não sei ler esquema elétrico. Eu não sei ler, professor, esquema elétrico. Eu não sei medir bem. Eu não sei de muita coisa, não. O que é que eu devo saber aí para pelo menos começar a ganhar, sentir, gostar, né? Que a gente começa a gostar quando a gente vai vendo que as coisas vão dando certo e também não é muito complicado. As coisas não tem que ser muito complicado. Se for muito complicado, simplesmente perde o sentido do negócio, né? Então tem que ser gostoso de fazer. A primeira coisa que você deve fazer eu vou dizer para você que eu fiz o seguinte, no começo, quando eu comecei a fazer reparos, né, em placas, na época não tinha nem onde aprender esquema elétrico, certo? Mas eu já tinha meus resultados, não sabia de esquema elétrico. Eu apenas fiz algumas coisas. Cadê? Eu apenas fiz algumas coisas que me trouxeram um resultado muito bacana no início. E o que foi que eu fiz? Vamos lá, o que eu fiz? Eu procurei saber o seguinte. Falha de carga. Quem é o componente que causa mais falha de carga? Qual é o componente que gerencia o setor de carga? CI de carga. Show de bola. Então, quando eu tinha um problema, eu verificava alguma coisinha ali no conector, se tinha um componente solto, alguma coisa. Quando não resolvia, eu ia lá e tirava o CI de carga e fazia um rebalem ou trocava. Certo? Então, aí eu tive que aprender a fazer o rebalem. Então, eu precisei aprender a fazer o rebalem para seguir nesse plano. Foi o primeiro plano que eu fiz. Eu não tinha esquema elétrico de quase nenhum aparelho, eu não tinha como aprender essas coisas e tudo mais, mas eu queria fazer reparo de placa. Eu achava bonito pegar e tal. Tinha poucas informações na internet. O que eu fiz? Eu simplesmente fui e comecei a estudar sobre os componentes que gerenciam o setor. E não é difícil a gente pesquisar sobre isso, certo? Se você pegar uma placa de smartphone e você fazer um treinamento básico de reparação de placas, você já aprende quem é o componente que gerencia o setor de Wi-Fi. Muitos problemas de Wi-Fi é simplesmente rebalo ou substituição do CI de Wi-Fi. Mas como é que eu consigo encontrar esse componente observando ele? Muitas vezes sem a necessidade de um esquema elétrico. Qual é o nome que tem que ter nele ali para que eu saiba que é ele o CI de Wi-Fi? Porque muitas vezes vai chegar aparelho na tua assistência técnica que o problema não é Wi-Fi. Aí o que acontece? Você não sabe por onde começar. Você diga, mas será que é o CI? Mas será que é capacitor? Mas será que é não sei o quê? Mas será que é não sei o quê? Cara, se você está começando, então você tem que tentar fazer pelo menos o básico. Para que você tenha seus primeiros resultados na bancada. Eu comecei exatamente dessa forma. Só que eu fiquei limitado depois, eu vou explicar para você até onde eu consegui chegar dessa forma. Eu pegava o aparelho que estava com falha de rede, eu ia lá e rebale no WTR, pai. Acabou-se. Rebale no CIDRF lá e vamos ver o que é que vai rolar. Rebalava, o bichão voltava. Eu, porra, eu sou foda. Aí eu ia fazer outra coisa. Tá. Chegava um aparelho que estava com falha de Wi-Fi. Eu olhava, WCN, vamos lá. Rebalo no WCN. Pô, não pegou não. Vamos pegar agora e vamos substituir. Pum! O aparelho voltou. Cara, isso para mim no início foi espetacular. Eu não sabia fazer esquema, eu não sabia ler esquema elétrico, não sabia nada disso. Sabia fazer rebalo. Era isso que eu sabia. Certo? WPR para cima, WCN para cima. Aí ia lá, o aparelho não ligava, trocava PMIC. O aparelho ligava, só trocando PMIC. Eu, eita, pô, voltou a funcionar. O aparelho não estava pegando, não estava funcionando carga.
Mostrava raio às vezes não mostrava. Ia lá, vez ou outra, trocava o IFPMI, que o aparelho voltava a funcionar. Então, eu comecei a fazer meus reparos assim, galera. Metendo a mão e fazendo. Só que eu queria saber quem eram os componentes que gerenciava os setores da placa. Não está pegando GPS. Pau não sei de GPS. Vamos lá, rebale nele. E aí, na maioria das vezes, resolvia. Né? Então, eu comecei a fazer esses procedimentos. Então, assim, como o Paulo Moraes aqui, né? Ele está dizendo o seguinte, ó, que ele tenho muita satisfação quando faço uma placa voltar à vida. Cara, só quem sabe dessa sensação é quem trabalha com reparos em placa. Parece que você está jogando uma final de uma Copa do Mundo. Né? Parece que você está vendo o Brasil jogando a final da Copa do Mundo e parece que o camarada vai bater o pênalti ali para ser campeão da Copa. E quando você faz um procedimento que você clica no botão, que você vê a logo aparecendo ali, cara, capaz de você ter ataque cardíaco em alguns reparos. Eu digo para você que a primeira CPU que eu fiz, cara, eu saí dando porrada em todo lugar que eu vi. Só de felicidade, né? Então, essas coisas assim a gente não mostra na internet, né? Mas eu saí gritando e dando porrada em tudo, né? Claro, dando porrada nas coisas que não servem, né? Não vou estar dando porrada no meu microscópio aqui, nem quebrando aqui, dando porrada aqui na minha câmera térmica, não é no meu computador, não, né? Simplesmente chutando e gritando e uma felicidade tremenda. Mas exatamente isso que eu digo para vocês. Existe o propósito, galera. E o propósito ele está muito acima do dinheiro em si. Só que o dinheiro é exatamente, né, a engrenagem do negócio. Porque quantas pessoas trabalharam naquilo que gostavam e depois teve que sair daquilo porque aquilo não estava dando condições financeiras para que ele se mantesse naquilo. Quantos projetos acabaram por falta de capital? Então a gente está nesse jogo para curtir o momento, curtir a sensação, que é top. Imagina, pô, eu acho assim que tem muitas outras profissões que não têm essa adrenalina. Por que eu amo fazer isso, cara? Por conta da adrenalina. Ele é um trabalho que passa adrenalina. Vamos supor que você seja... Vamos lá, você está trabalhando aí como... Mas só para dar um exemplo, beleza, pessoal? Aqui eu não estou discriminando profissões de nada, não. Vamos supor que você está trabalhando de pedreiro. Aí você colocou uma porta. Quando você coloca uma porta, você fica... pô, deu certo! Você não sente essa emoção. Entende? Não é só pedreiro, não. Tem várias outras profissões que tem aí, né? Que não tem essa adrenalina. E eu acho que muita gente, às vezes, acaba indo para o trabalho e trabalha sem vontade, exatamente por não ter uma adrenalina no trabalho. Então, por a gente fazer o nosso próprio salário, e a gente muitas vezes tá ali, como se, pô, bicho, esse negócio tem que dar certo, porque é daqui que eu vou conseguir pagar isso. Eu já tive nessa situação já, galera. De fazer um reparo aqui para pagar uma conta. Certo? Então, cara, quando você faz, velho, já era. É grito e gritaria na loja mesmo, felicidade, capaz de você ter um ataque na hora, né? Da felicidade que você tem. Então, é uma adrenalina muito gostosa.